Olá, meu nome é Priscila e nesse workshop eu vou te mostrar como você pode ter uma vida mais organizada e mais produtiva com o método Organize com Propósito. Antes da gente começar, eu já quero deixar bem claro para quem é e para quem não é o método Organize com Propósito. Primeiro de tudo, é para aquela pessoa que quer aprender a se organizar de verdade. Seja você aquela pessoa que gosta já de conteúdo de organização, que já consome alguns vídeos na internet, ou você que deseja se organizar do zero absoluto. É também para quem está precisando ser mais produtiva e sabe que precisa estar se dedicando a algumas áreas da vida que no momento estão precisando de mais foco, mas por algum motivo você não tem conseguido fazer isso. É também para pessoas que precisam tirar projetos do papel. Vai ver você tá cheio de planos, cheio de sonhos e não sabe muito bem o que fazer, por onde começar, para onde ir. Se você se sente assim, o Organize com Propósito é para você. É também para quem deseja organizar e manter a casa organizada, porque uma casa organizada vai te ajudar em muito em qualquer projeto que você tiver na sua vida. Uma casa organizada pode te ajudar a ter uma rotina mais tranquila e produtiva também. E para quem não é o Organize com Propósito? É para quem já está muito tranquila, a vida está tudo bem, a casa está organizada, a rotina já é produtiva, você já consegue lidar com várias coisas ao mesmo tempo, já consegue organizar a sua semana, o seu dia, está tudo bem? Então, o método não é para você. Não é também para quem está precisando aprender a usar aplicativos de produtividade. Não é isso que você vai aprender com a gente. O método Organize com Propósito não é para quem só quer dica de organização. Se você chegou aqui e quer aprender mais dicas, não é assim que nós trabalhamos. Nós trabalhamos com organização de verdade, com processos, com passo a passo, para você sair de uma vida de desorganização para uma vida organizada e produtiva. E olha, não são dicas que vão te ajudar. Para mim, dicas são como analgésicos. É como se fosse um remedinho para dor. Resolve por um momento, te ajuda de alguma forma, mas não trata a real necessidade, o real motivo de você estar com aquela área da sua casa ou da sua vida desorganizada. É como se você tivesse aí um torcicolo devido a uma tensão no trabalho e ficasse tomando analgésico. Vamos dizer que a dica é o analgésico vai resolver aquela dor por um momento, mas se você não tratar a causa desse torcicolo, ele vai voltar sempre. Assim que funciona a dica. A dica ela vai te ajudar rapidamente, mas se você não tratar a causa daquela bagunça, o porquê que aquilo está desorganizado, vai voltar e às vezes volta pior do que antes. No Organize com Propósito, nós não tratamos os sintomas, nós tratamos a causa da desorganização. Aqui você vai aprender a ser organizada de verdade e acabar de vez com todos os problemas que a desorganização causa na sua vida. E aqui, nessa aula, você vai aprender as técnicas de organização e até mesmo poder botar em prática ainda hoje. Cerca de 4 anos atrás, eu estava passando por uma fase muito difícil na minha vida. Eu tenho 2 filhas, a Isabel e a Beatriz. Hoje uma tem 8 e a outra 9 anos. Mas há uns anos atrás eu estava com elas muito pequenininhas. E pensa, minha vida era aquele furacão. 2 crianças pequenas, casa para tomar conta, roupas e roupas que não acabavam mais. Quando a gente tem filho pequeno, ou é o cesto de roupa suja que está muito cheio, ou de limpa. Quando não os dois, que a gente fica nessa dificuldade de domar. A casa tá sempre bagunçada, tem sempre coisa jogada pelo chão. E eu tava vivendo com muita intensidade esse momento na minha vida. E não tem nada de errado nisso, são fases que a gente passa. O problema é que eu sabia que eu queria algo mais. Eu queria continuar sendo uma boa mãe, continuar fazendo o que eu tava fazendo, mas eu também queria outras coisas. Eu via que eu precisava conquistar outras coisas na minha vida, só que eu só ia conseguir se eu me organizasse. Quando eu entendi isso, parece assim que uma chave virou aqui na minha cabeça e também no meu coração. Eu pude entender que com a organização eu conseguia manter minha casa organizada, manter as demandas das crianças em dia e ainda assim
me dedicar à minha vida profissional, não só a ela, me dedicar ainda mais para o meu casamento, me dedicar para a minha vida intelectual, voltar a estudar, pensar com mais maturidade na minha formação. Porque quando nós estamos nessa etapa da vida, em que as coisas estão muito desestruturadas, eu não sei que etapa da sua vida você está, mas quando eu estava com aquela etapa em que a minha vida estava muito desestruturada, eu sentia muita culpa. E a culpa, ela é um dos fardos que a desorganização traz para a nossa vida. A culpa é algo que atrapalha a nossa vida de diferentes formas. E eu só consegui entender que eu só ia me livrar daquela culpa se eu me organizasse. Porque eu me organizando, eu conseguiria dar conta do que eu precisava dar conta. Não era nem uma questão de dar conta de tudo, mas era dar conta do que eu precisava dar. Eu sabia que eu não poderia deixar de lado as coisas da casa, eu sabia que eu não tinha como largar minhas filhas com outra pessoa para me dedicar a outras coisas. Eu precisava fazer tudo aquilo girar junto, trabalhar junto, entendeu? Não é nenhuma questão de ter a vida equilibrada. Eu, sinceramente, não acredito nisso. Para mim, a vida ela tem que estar em crescimento, ela tem que estar em desenvolvimento, né? Seja em mais maturidade, em mais crescimento nas áreas da vida, em amadurecimento mesmo. Mas aí tinha uma questão. Lembra que eu falei que a culpa é um dos fardos da desorganização? Eu sentia assim que, às vezes, quando eu me dedicava muito a uma coisa, eu precisava largar outra. Aí, por exemplo, se eu estava me dedicando muito ao trabalho, eu deixava minhas filhas de lado, eu ficava culpada. Eu estava no trabalho, eu estava culpada por causa das minhas filhas. Se eu estava com minhas filhas, eu estava culpada porque eu sabia que eu tinha que estar trabalhando. Então, era esse ciclo sem fim que eu ficava de culpa. Depois eu entendi, com o tempo, estudando mesmo sobre organização, eu pude entender que eu poderia muito bem não ser mais uma mãe culpada, com essa sensação o tempo inteiro. Mas eu podia ser uma mãe com propósito, uma mãe que tá aqui, tá concentrada, tá trabalhando, mas porque eu tenho um propósito definido. Eu tenho objetivos que eu construí com a minha família. E no Organize com Propósito, eu ensino a pessoa a realmente construir esse estilo de vida produtivo e tranquilo, onde você vai poder fazer a sua vida girar de uma forma mais sistêmica e saudável também. Mas para chegar até esse ponto, pelo menos na minha experiência, foi um processo difícil. Eu tive que pegar assim conteúdos soltos, ler livros, fazer cursos, porque eu precisava desesperadamente de me organizar. Eu tinha certeza que tem aquela frase, se organizar direitinho dá? Era isso que eu pensava. Poxa, se organizar direitinho eu vou dar conta. Eu dou conta da minha casa, eu dou conta das minhas filhas, do meu trabalho, do meu casamento e tudo mais. Só que também não era só isso. Para mim, me organizar tinha um propósito muito maior. Para ter tudo isso, eu queria ter uma rotina tranquila. Assim, não é possível. Será que todo tempo eu vou estar acelerada desse jeito? Será que todo tempo eu vou estar me sentindo mal na minha casa? Aquele guarda-roupa com um monte de coisa jogada, sabe aquela gaveta que não fecha de tanta roupa? E, gente, casa desorganizada, desestrutura qualquer pessoa. A pessoa pode ser mais calma possível. Casa desorganizada, desestrutura. Então, eu comecei a juntar tudo que eu ia aprendendo. Eu falei, eu vou criar uma forma em que eu possa sair daqui, do ponto A, e ir para o ponto B. Sair da desorganização e ser uma pessoa realmente organizada para dar conta do que eu preciso hoje. Eu acho que todo mundo chega ao momento da vida do chega. Sabe aquele momento de dizer assim, não, chega, não dá mais, não é assim que eu quero. Eu quero me sentir bem com as minhas decisões. Eu quero ter o meu dia numa rotina que eu fique tranquila. Se eu tô aqui, eu sei que as coisas estão funcionando bem na minha casa. Se eu tô na minha casa, eu sei que tudo vai continuar funcionando bem na minha vida profissional. Ter uma vida com ordem e com coerência com meus objetivos futuros. Só que assim, existe um vale muito grande nesse processo. Porque quando nós estamos numa situação como eu tava, né?
Eu via tudo isso como muito difícil, como muito distante. Mas a partir do momento que eu decidi, eu falei, não, eu vou sair dessa situação. Eu decidi me organizar, eu decidi realmente fazer as coisas funcionarem como eu precisava. E foi aí que eu criei o método Organize com Propósito. E hoje eu dou diversos cursos presenciais aqui na minha cidade, tenho curso online também. E hoje eu posso ajudar centenas de pessoas que, assim como eu, passavam por essas dificuldades de desorganização, né, de bagunça mesmo com a casa, de dificuldade em ter foco, de saber o que eu faço, eu me dedico aqui, eu não me dedico aqui. E pessoas tendo essa vida estressante, desorganizada, hoje podem aprender a se organizar do zero. Por que eu falo que quem implementa o método Organize com Propósito tem rotinas mais produtivas e tranquilas? Porque quando nós temos dias organizados, focados e direcionados com os nossos propósitos, com os nossos objetivos, nós temos sim dias tranquilos e noites em paz. Eu sempre gosto de falar isso. Por quê? Lembra que eu falei da culpa, né? Que a gente fica remoendo, ai, será que eu fiz? Será que poderia ter feito tal coisa? Eu tô aqui, quero estar pra cá, aquela culpa toda. Quando você se organiza de verdade, quando você se organiza com propósito, você consegue administrar esse sentimento e em vez de ser uma mãe com culpa, você se torna uma mãe com propósito, se você tiver filhos, né? Agora, se você não tiver, você para de agir dessa maneira, de viver com aquele sintoma, né, aquele fardo da desorganização e começa a ter dias mais tranquilos e noites em paz. Porque você não vai precisar mais você não vai mais estar sendo desperta no meio da noite, porque você está com ansiedade, está com medo, está preocupada com algo que você deveria ter feito. O seu dia, ele anda com coerência, baseado nos seus objetivos, no que você precisa fazer de verdade. Ser organizada não é só ter uma casa arrumada e bonitinha. Quantas pessoas eu conheço que têm a casa impecável e nas suas vidas tem uma redoma de coisas desestruturadas? Claro que problemas todos nós temos, mas a organização pessoal, a organização de verdade, ela vai te ajudar a ter uma vida mais tranquila e produtiva de verdade. Quer saber o que é produtiva de verdade? Na minha concepção, produtiva é aquela pessoa que realmente dá frutos, dá resultado. Não adianta assim ter aquela agenda bonitinha, ser toda perfeitinha, mas nada acontece, nada vai para frente, nada avança. Então aqui você vai aprender, aqui eu quero te ensinar a ser organizada de verdade. Nesse processo de concepção do método Organize com Propósito, eu pude perceber que muitas pessoas caem em alguns erros quando tentam se organizar. Só que esses erros eu não quero que você caia, então eu preciso que você anote aí quais são os erros e pare de uma vez por todas de cometê-los. Erro número 1. Consomem 1 milhão de dicas de organização na internet. Lembra que eu falei para você que dica, ela é basicamente um remedinho para uma dorzinha, um remedinho que trata do sintoma, mas não trata a causa? Então, quando você consome muitas dicas de organização, é até bom por um momento, né? Mas não resolve o problema de verdade. Então, esse é o erro número 1 de quem está tentando se organizar e provavelmente não está conseguindo. Erro número 2, tentar organizar a casa toda de uma só vez. Gente, é cilada. É praticamente impossível. Estressa demais. No método, inclusive, eu ensino passo a passo fazer um planejamento da organização da casa. Porque eu sei que se a gente começar assim, por exemplo, tirar tudo do guarda-roupa de uma vez e tentar organizar do zero, se você já passou por isso, você sabe que não dá muito certo. O que acontece? Fica parte do guarda-roupa organizado. No meio desse processo você já se cansou, já desistiu, já pegou as coisas e devolveu para o lugar. Quem nunca passou por isso? Eu, antes de aprender a me organizar, de verdade, eu já cometi esses erros, eu sei como é. Então, um dos erros que as pessoas cometem ao tentar se organizar é querer fazer tudo de uma vez. No método você vai aprender que tem um passo a passo que realmente funciona. Erro número 3. Comprar planners, agendas, cadernos
de uma forma aleatória e sem método e sem foco nenhum. Eu sei que isso é muito tentador, normalmente fim do ano, início do ano, a gente já quer começar aquela agendinha nova, aquele planner novo. O que acontece? Normalmente esse planner ele fica jogadinho em algum lugar da casa, guardado, você nem lembra mais, tá lá porque você nem achou tanta necessidade de usar. Na verdade, você não aprendeu como usar da forma correta. No método, inclusive, a gente tem uma aula só sobre como usar planner de verdade, até porque não é o planner que vai fazer você ser organizada, né? É o método. O planner ele é apenas uma ferramenta. Então, ficar comprando um monte de caderno, um monte de agenda, é um erro sim para quem está precisando se organizar. Erro número 4, não ter clareza. Toda pessoa que precisa se organizar, ela precisa ter clareza de quando e onde ela quer chegar. Quantas vezes você já não se sentiu totalmente perdida? É difícil se organizar quando a gente não sabe o que quer. É difícil se organizar quando a gente não consegue ter clareza de um propósito, de um objetivo, de uma meta. Até porque a organização ela consiste de você ter uma vida coerente com o que você deseja alcançar. Então, se sua vida não está coerente, você precisa se organizar. Quais desses 4 erros você vem cometendo mais? Agora eu vou te mostrar como é o método Organize com Propósito por dentro, para você aprender como você vai estudar, como você vai aprender tudo que você precisa para ter uma vida organizada. O método é feito de etapas e cada aula é uma etapa diferente. E dentro dessas aulas, existem materiais em PDF que você pode imprimir para fazer a parte prática. No primeiro módulo, nós trabalhamos toda a organização pessoal. Então, você vai aprender como organizar do zero as áreas da sua vida. Você vai poder entender que a nossa vida ela não é só dividida entre vida pessoal e profissional. Existem outros aspectos que precisam ser tratados. E você vai perceber que uma área da vida, quando ela não está bem, ela vai influenciar em outra área também. Você vai ter acesso ao processo ADA. O processo ADA é uma metodologia de organização que faz parte do Organize com Propósito, que vai te ajudar a ter clareza em qual área da vida você precisa ter mais foco agora, vai te ensinar a definir tudo o que você precisa para sair do lugar de desorganização para produtividade e organização, além de ter ferramentas como o planner mensal, anual, diário. Você não precisa comprar um planner novo, caríssimo. No método, você já tem acesso a esses materiais para impressão. Então, abaixo das aulas vão ter materiais correspondentes a elas que você vai poder colocar em prática tudo que você aprendeu. O que você vai aprender? Aprender sobre a verdadeira produtividade, você vai aprender a como ter foco, você vai aprender sobre o duplo I da organização, que é um segredo que só tem no método Organize com Propósito. Você vai ter acesso a diversos materiais, atividades e tarefas e muitos vídeos de organização. Não é vídeo de dica, é vídeo de passo a passo para você organizar o seu closet ou o seu guarda-roupa e também a sua cozinha. Todas as técnicas que você aprender são técnicas profissionais de organização que você vai levar para dentro da sua casa. Você vai entender também que o passo a passo de organização feito num closet ou no guarda-roupa é o mesmo processo que você vai usar em outras áreas da sua casa. O mais interessante desse método é que você vai aprender a organizar a sua vida e a organizar a sua casa de uma forma que você não seja escrava dela. Você não vai ser escrava da sua casa. Você vai construir uma casa que sirva a você, que ajude você a ter um estilo de vida tranquilo e produtivo. Como eu te falei, as aulas práticas, as aulas de organização, elas são voltadas para 2 ambientes, que são os ambientes assim mais críticos da casa, que é a cozinha e o closet ou guarda-roupa, se for o seu caso. Você vai aprender o passo a passo de como organizar por etapas esses ambientes. Não vai ter nada de furacão de bagunça aí na sua casa para virar organização. Vai ser o contrário. Você vai
receber um material que vai te ajudar a fazer o planejamento dessa organização. Você pode falar, Pri, não tenho tempo para isso não. Você vai aprender no Organize com Propósito um passo a passo que você vai poder encaixar no seu estilo de vida. Você vai aprender minuciosamente a como organizar esses ambientes e conseguir aplicar essas técnicas para outros ambientes da sua casa. Você vai ter acesso a essas aulas durante um ano e também vai ter acesso a todas as atualizações que vão vir com ele durante esse ano. Todas as aulas novas, aulas ao vivo que terão a cada 15 dias, você vai receber o acesso a essas aulas e vai poder assistir para implementar melhor as técnicas e aprender tudo com mais profundidade. Você vai ter acesso a todas as aulas, todos os materiais pela Hotmart e seu acesso está liberado por um ano. E também você vai receber todas as atualizações que o método receber durante esse período. Somente quem entrar para essa turma vai ter como bônus o acesso à mentoria mais organização. Essa mentoria vai ser um acompanhamento durante 2 meses para você acelerar e amadurecer ainda mais a organização da sua vida e da sua casa. Serão encontros quinzenais pelo Zoom. Se caso você não souber usar, é de uma forma bem simples, nós vamos poder te orientar. Vão ser aulas ao vivo pelo Zoom, onde eu vou estar ensinando para vocês assuntos mais aprofundados sobre organização e também tirando dúvidas ao vivo. E fica tranquila, se você não conseguir assistir a mentoria ao vivo, nós vamos deixar a aula da mentoria disponível lá na Hotmart para você assistir quando puder, mas eu recomendo que você assista ao vivo, que vai ser muito bom. Participar da mentoria vai ser uma oportunidade de nós nos aproximarmos melhor, entender melhor a sua necessidade e saber como te ajudar naquela área específica que você está tendo dificuldade, seja na organização da sua rotina ou na organização da sua casa. E assim nós vamos poder juntas ativar esse crescimento e você intensificar o seu processo de organização de uma forma mais rápida. Todas as informações que você precisa para ter acesso às aulas e aos links das aulas da mentoria, nós vamos entrar em contato com você por e-mail e pelo WhatsApp também. Essa oferta é única para essa semana. Quer dizer que você não vai poder entrar depois em alguma turma do Organize com Propósito? Você vai poder entrar, mas só quem se inscrever agora vai ter acesso à mentoria. Eu posso falar? A mentoria vale muito mais do que o próprio curso. Se você tiver alguma dúvida, que caso eu não tirei aqui nesse vídeo, você pode mandar uma mensagem para mim no meu Instagram que eu vou estar respondendo para você. Então, se você quiser ter uma vida mais organizada, produtiva e uma rotina tranquila, eu te convido a clicar no link aqui embaixo e se inscrever agora e a gente se vê do outro lado.